Laísa Soares, sou uma mulher parda de cabelos castanhos escuros, bem abaixo dos ombros. Utilizo um óculos de grau com armação preta, estou vestindo uma blusa preta com o nome UFRB e uma calça jeans. Na mão eu seguro aqui o Carlos do Engeteca e estamos na sala de Raquel. Obrigada, Raquel, por aceitar esse convite. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco. Então, bom dia, eu sou Raquel, sou uma mulher parda, tenho cabelos longos, ruivos, ondulados. Hoje estou usando uma blusa preta e uma calça longa, pantalona bege. Perfeito. Fala um pouquinho sobre a sua formação, Kel. E o mais importante é que hoje a gente vai falar do NUP, o Núcleo de Políticas de Inclusão da UFRB, que hoje Raquel está na gestão. Então, eu tenho formação em Letras Libras, aqui na UFRB eu sou intérprete de Libras desde 2014, então minha formação inicial é nessa área, mas eu também tenho especialização em Educação Especial Inclusiva e mestrado em Educação Científica, Inclusão e Diversidade. Perfeito. E Kel, começa contando pra gente como e por que o NUP foi criado na UFRB. Então, o NUP foi criado anterior à minha entrada na UFRB, Quando eu cheguei aqui ele já existia. Ele foi criado em 2011. E o objetivo da criação do NUP foi exatamente dar suporte, assessoria, acompanhamento aos estudantes com deficiência que ingressavam na universidade e que havia essa necessidade de um acompanhamento mais de perto desses estudantes e das suas especificidades. Perfeito. E hoje, chegando na UFRB, o NUP já tem acesso às pessoas que possuem deficiência ou é um caminho contrário? As pessoas com deficiência que têm que ter conhecimento no processo de integração do NUP? Então, aí no início era muito difícil identificar os estudantes, porque alguns já tinham entrado, outros quando entravam às vezes não se identificavam, não tinha nem essa opção de se identificar ali no início na matrícula, então a gente acabava ou procurando ou sabendo depois. No entanto, após a lei de reserva de vagas de 2016, que incluiu pessoas com deficiência nessas reservas, ficou um pouco mais fácil, porque as pessoas que optavam por essa reserva de vagas, por essa cota, a gente acabava já tendo conhecimento. Uma pré-identificação. Exato. Então, no ato da matrícula, a gente já via, essa pessoa entrou pela reserva de vagas de pessoa com deficiência, mas às vezes, ainda assim, acontece de a pessoa entrar por ampla concorrência ou por outra reserva de vaga, não se identificar ali no início, mas acabar procurando o NUP posteriormente, ou algum colega comenta, e aí a gente acaba também identificando essas pessoas. Então, hoje, uma grande maioria a gente já identifica no início, mas ainda assim a gente encontra um ou outro aí que a gente acaba descobrindo depois. Perfeito. Sobre essa questão de um colega recomendar, eu tive uma experiência com isso. Eu estive no NUP como aluna apoiadora durante um ano, durante a pandemia, e aí eu tinha muito acesso às pessoas com deficiência, tanto pelo curso quanto pelo NUP. Só que aí tinha a questão, a pessoa, ela tinha deficiência, mas ela tinha receio de assumir a deficiência e as pessoas acharem que estavam facilitando para ela. Então ela optou por não, ela tomou conhecimento a partir do momento que eu falei, olha, tem um NUP aqui, eu atuo dentro do NUP, você pode ir lá buscar ajuda. E ela falou, não, vou ficar aqui, vou continuar. E prefiro que as pessoas não saibam que eu tenho algum tipo de deficiência. Então, você tem assim casos dentro do NUP que você tomou conhecimento depois de deficiência? Como vocês veem isso? Quais estratégias que a gente pode dar suporte nesse caso? Isso às vezes é muito comum, inclusive algumas pessoas que entram até pela reserva de vagas e que a gente às vezes acaba, obviamente, tendo aquele contato ali para entender qual a necessidade dela, se ela vai precisar de algum suporte. Alguns estudantes, eles falam que não precisa de nada, não precisa de ajuda, não precisa de suporte nenhum, não. Mas a gente sempre deixa, óbvio que é uma decisão do estudante, não ser identificado, é um direito dele, ou também não ter suporte se ele achar que não precisa. Mas a gente sempre deixa assim uma porta aberta. Olha, se você a qualquer momento do curso identificar que precisa de algo, se você perceber aí, porque a vida universitária não é fácil.
Então, assim, a gente sempre deixa a porta aberta, ó, se precisar, a gente está aqui, pode procurar, né, que a gente vai conversar, dialogar e ver como que a gente pode te dar esse suporte. Então, acho que é mesmo tornar o NUP mais conhecido, né, para que a pessoa se sinta à vontade de nos procurar. A gente não está fazendo nenhum favor, né, a gente só está garantindo o direito dela. Né? Perfeito. E, Raquel, quando, por exemplo, a gente está aqui na semana de integração, onde os calouros, né, do semestre 2026.1 chegaram e eles têm vários momentos, na verdade, no auditório de apresentação. Hoje o NUP tem um momento dedicado a isso? Sim, geralmente a gente participa dos acolhimentos do centro de ensino. Certo. Né? A gente sempre procura estar ali, mesmo, né, com o NUP sendo uma equipe bem pequena, né? E a gente tem 7 centros de ensino, né, na UFRB, mas a gente sempre acaba disseminando isso. Quando não, a gente tenta um contato mais direto com os estudantes que entram, que a gente sabe, né, que tem deficiência ou necessidade específica. E também sempre informa aos colegiados, aos professores, né, qual é a atuação do NUP, como solicitar apoio, para que, se por acaso fugiu aí, a gente não conseguiu atender todo mundo, que as pessoas, né, saibam que a gente está ali à disposição. E tem banners pelo centro também, né, que ali na parte de esquentar o almoço, no refeitório, tem um grande banner lá. Você conhece o NUP? Isso, exatamente. Inclusive aqui, né, no CETENS, é o único centro além lá de Cruz das Almas, que é né, na administração central, onde o NUP, né, está localizado, mas o CETENS é o único centro que a gente conseguiu ter um braçozinho do NUP, né, que é o Serviço de Apoio ao Estudante com Deficiência aqui, que é aqui no centro mesmo, então é mais fácil de você comunicar. Isso que eu ia te perguntar, quando foi que aconteceu essa transição? Foi muito difícil? Porque, de fato, quando eu estive como aluna apoiadora, era tudo por e-mail com o pessoal de Cruz. Não tinha isso, e quando eu veio pra cá, acredito que muita coisa mudou, né? Sim, sim. Aqui, na verdade, a gente tem servidoras, inclusive, né, que eram do NUP, que já foi da gestão, inclusive, do NUP, e acabou vindo aqui para o CETENS, então facilitou esse braço, né? Que é algo que a gente ainda procura fazer nos outros centros de ensino, mas aqui no CETENS, até pelas especificidades dos cursos aqui, a gente conseguiu uma parceria muito boa de ter esse bracinho do NUP aqui também. Né? E ajudou muito, realmente. E acho que aqui também, por ser um centro menor do que de Cruz, acho que a comunicação ela ocorre mais rápido, né? Com certeza. Para reforçar a importância do NUP, onde ele está localizado, como conseguir suporte. Então, o que é um estudante apoiador e qual é o objetivo desse estudante? Então, o estudante apoiador, ele atua no suporte aos estudantes com deficiência. Né? Ele é um estudante, às vezes até do próprio curso, né, da pessoa com deficiência. E ele divide ali, pega uma parte da carga horária dele ali, 10 ou 20 horas semanais, para dar suporte a esse estudante. Perfeito. De diversas formas, né? Ele pode dar um suporte mais de locomoção, né? Um suporte, né, físico mesmo, assim, de auxílio na locomoção, no espaço, mas também pode dar outros tipos de suporte como ledor, né, como escriba, adaptação de material, ali na organização de rotinas, no diálogo com os professores. O estudante apoiador tem sido, assim, nosso braço direito, né? A gente valoriza muito os estudantes apoiadores, porque exatamente por a gente não conseguir estar perto lá de cada centro de ensino, o estudante apoiador faz isso por nós. E acho que o estudante com o estudante tem uma comunicação mais sincera, né? Tá sentindo o que tá passando. Exatamente, eu acho que a empatia rola muito mais, porque eles estão ali no mesmo barco, né? Espero que não afundando. Mas até o diálogo com a gente, né? Com os professores, então assim, a gente valoriza muito esse programa, né? Tem sido muito valioso e a gente tem tido ótimos resultados. Inclusive a gente, em qualquer outra instituição aí que eu tenho oportunidade, eu sugiro assim, gente, vocês já pensaram no estudante apoiador? Pensem nisso! Deixa eu plantar aqui a ideia. Planta a sementinha lá. E também auxilia muito o estudante que apoia. Sim. Porque ele às vezes passa a ter uma perspectiva diferente da pessoa com deficiência, uma vivência diferente na universidade,
né? Tem, obviamente, o auxílio da bolsa também, Sim. que é importante para os estudantes que estão aqui. Alguns estudantes mudaram até a linha de pesquisa de TCC depois que atenderam estudantes com deficiência. Então, tem sido, sim, tem dado ótimos frutos para todos os para a comunidade, né? Isso é muito importante você trazer, Raquel, porque eu tive essa mesma linha de pensamento. Eu não tinha tido acesso a nenhuma pessoa com deficiência antes da universidade. Quando eu entrei, tivemos o primeiro aluno cego, que se tornou muito meu amigo, é meu amigo até hoje, e eu tive a oportunidade de ser aluna apoiadora dele. Só que tem uma relação muito diferente entre você ser amigo, tá ali conversando, Sim. e você ter a responsabilidade de adaptar esse material para esse aluno. E eu comecei, gente, mas como assim esse PDF que eu recebo, ele não consegue? Como assim o aluno não consegue acessar o que o professor disponibiliza? É meio absurdo quando a ficha cai. E aí eu realmente passei a ver com outros olhos. Falei, e aí, agora que o pensamento ficou fixo, eu sempre vejo, nossa, esse material que eu recebi aqui, será que todas as pessoas iriam receber? Então existe sim uma pessoa antes e depois do núcleo, que você tem aquela responsabilidade de acesso mesmo, né? Seja comunicacional, educacional, ambiente, como você falou. E aí às vezes eu fico pensando, aí eu dispenso no mesmo momento, falei, nossa, as vagas dos apoiadores tinham que ser dos alunos de TA, porque é um conhecimento essencial, mas aí depois eu fico, sim, e as outras áreas também não precisam de acessibilidade? Aí é um pensamento que ele vai e volta, assim, mas que de fato ele muda quem você é, porque você passa a enxergar as coisas com outra visão. Então, Raquel, de acordo com o que a gente conversou, né, sobre ter alunos de TA, ter alunos de outro curso, no final das contas, qual é o perfil do aluno apoiador? Então, geralmente nos editais, né, a gente tem algumas exigências ali, né, de que a pessoa já esteja matriculada segundo semestre, Sim. né, para ela já ter também um conhecimentozinho, que a gente sabe que também quem entra no primeiro semestre... É muita informação já de cara, tipo, socorro Deus. Mas assim, quando a gente fala de perfil, a gente sabe que o estudante apoiador, ele não é um profissional. Sim, perfeito. Né? Então, ele não precisa ter uma vivência no atendimento de pessoa com deficiência. Geralmente, né, até talvez por uma questão de afinidade, quem se identifica até de participar do edital são pessoas que já teve alguma relação com pessoas com deficiência. Sim. Seja, lá no ensino médio eu conheci um colega, né, ou tem alguém na família. Sim. Então, geralmente essas pessoas já se interessam já estão mais confortáveis, né? Mas não quer dizer que a gente só selecione essas pessoas, né? O que a gente procura, às vezes, no estudante apoiador, mesmo que eu não tenha tido experiências anteriores no atendimento, na interação, a gente procura pessoas que são proativas, pessoas que são empáticas, né? Pessoas Sim. que são comunicativas também ali e que estão dispostas a aprender. Eu acho que o mais importante é isso, porque assim, ela vai precisar aprender a lidar com a pessoa com deficiência, Sim. a aprender como é o atendimento. Geralmente no início do semestre a gente tem uma formação ali de como é que se atende a pessoa, né, com deficiência física, com deficiência auditiva, enfim, a gente dá algumas orientações. Então essa pessoa tem que estar disposta, né, a aprender sobre isso, disposta a aprender as especificidades, porque assim, cada estudante é um estudante, cada deficiência, né, não quer dizer que todo mundo que tem aquela deficiência é igual, se precisa das mesmas coisas. Então a pessoa tem que estar, né, disposta a lidar, a aprender essas coisas. Né? E Kel, conta pra gente quais os desafios em relação ao NUP como estudante apoiador? É treinar ele, é preparar, é presença? Quais os desafios para o pessoal que tiver interesse em aplicar já ter isso em mente? A gente costuma dar uma formação, né, realmente, mas a gente queria estar muito mais próximo deles, né, tanto deles quanto dos estudantes que a gente atende também. Infelizmente a gente não consegue, né, estar ali mais próximo, embora a gente tenha esse diálogo muito aberto com os estudantes apoiadores sempre, né. E acho que a maior dificuldade, assim, também é no sentido de que muitos estudantes ainda têm receio em ser estudante apoiador, né? Às vezes por pensar, ai meu Deus, eu vou atender uma pessoa com deficiência, eu vou atender uma pessoa que tem essa aparelho social, né? Isso, e falei, se eu não conseguir, se eu não souber fazer isso.
Então eles têm um medinho, assim, às vezes até de participar mesmo da seleção. Sim. Às vezes a gente procura estudante apoiador e não acha em alguns centros de ensino mais que outros essa dificuldade de encontrar pessoas mesmo que aceitem, né, o desafio, que é um desafio, mas é algo que é recompensador também. Então, acho que esses são alguns assim, dos desafios que a gente mais enfrenta, de achar e formar melhor também. Hoje a bolsa do NUP é o mesmo valor em todos os centros. Isso, é o mesmo valor. Ai, olha aí, gente. O NUP tem a maior bolsa em questão de valores. E a Raquel tá dizendo, tem que bater em porta para encontrar o pessoal. Como é que pode uma coisa dessa? Não pode. E que quando esse aluno apoiador, ele, beleza, aceitei o desafio, começou o semestre, tem também, acredito que continua esse padrão de precisar enviar, né, os relatórios mensalmente do que foi feito. Como vocês têm recebido isso? Tá condizente, não tá? São bem descritivos, não são? Como é esse modelo de relatório? Que o aluno que aceitou, né, a participar, ser aluno apoiador, ele precisa dar uma entrega. E como funciona essa entrega? Conta um pouquinho pra gente. Então a gente continua, né, recebendo os relatórios, né, tanto para garantir, comprovar, né, a frequência, porque isso até vai para o processo de pagamento e tudo mais, né, comprovar ali que se a pessoa atuou 10 ou 20 horas, a depender do que ela escolheu, que é muito importante. E a gente sempre orienta também na questão de ser mais detalhado, né? Sim. Às vezes a gente recebia um relatório, outro ficava muito sucinto, muito uma frase assim, a gente não entendia, você fez o quê? Minimalista! Aí a gente, explica o que vocês fizeram com o estudante apoiador. E recentemente a gente tem pedido, antes só a assinatura do estudante apoiador era suficiente. Hoje a gente tem solicitado também a assinatura do estudante apoiado. Perfeito. Porque é uma parceria e tem que ser algo em consenso, né, combinado. Então, assim, neste dia eu fiz isso. E ali tem que bater com o estudante apoiado, realmente a gente fez isso. Então, até por transparência, por comprometimento mesmo ali com a atuação, a gente tem feito dessa forma. E aí tem funcionado, né? Geralmente sempre tem um outro que atrasa a entrega, acontece. É coisa de aluno, Raquel. Fica cobrando, gente, quanto mais rápido vocês enviam, mais rápido vocês recebem. Esse é um bom argumento. Exatamente. Nossa, esse da assinatura realmente, de fato, é essencial, né? Para que tudo que esteja escrito ali aconteceu de comum acordo. Porque na minha época só existia de fato uma assinatura. Então você escreve assim, olha, hoje eu construí um prédio na UFRB aqui, assinado eu mesmo. Não tinha nenhuma outra pessoa para validar o que de fato aconteceu. Então essa foi uma mudança importante. Uma outra mudança que fez muita diferença é esse treinamento também. Na minha época não tinha. Acredito também que pelo fato de estar só em Cruz, né? Não tinha tanta essa proximidade. Então essa foi uma mudança muito positiva. Acho que traz mais confiança para o aluno. Aquele que aceitou isso, mas ainda está ali. Nossa, eu não sei como lidar. Dá um norte. Então, mudanças muito positivas. Com a nossa equipe, né, não é grande, mas assim, a gente tem algumas especificidades, assim, por exemplo, hoje a gente tem uma psicopedagoga, né, que é terceirizada, mas assim, a gente utiliza bastante o conhecimento dela, por exemplo. Então, nos cursos de formação, né, normalmente formação, ela fala sobre a área dela, né? Aí, aprendizagem, isso. Aí eu que sou, por exemplo, da área de Libras, aí falo um pouquinho de atendimento a pessoas surdas. Perfeito. Aí a gente tem uma colega que é pedagoga, uma colega que é técnica em ações educacionais, então assim, a gente acaba... Bem interdisciplinar, né? Isso, aí cada um, não, vamos falar que cada uma fala, né, sobre uma área, sobre uma coisa que tem mais afinidade. E aí é melhor, né? Porque aí você está escutando de uma pessoa que tem propriedade para falar daquilo também. Que já atuou, que atua, né? Isso, exatamente. Perfeito. Então, olha pessoal, a diferença que a gente tem de um NUP, que estava sediado apenas em Cruz, e um que a gente tem pertinho aqui, tem acesso. Raquel está aqui na sala dela, está no centro, então em meio ao dia a dia você tem um acesso muito fácil de comunicar, olha, não está funcionando assim. Como eu posso melhorar? Então, esse atendimento próximo, ele mudou muito. E acredito que vocês
tenho notado o impacto, né, não sei como vocês fazem essa análise internamente, mas o impacto positivo em relação a essas duas que foram, acredito, serem duas grandes mudanças que importaram. A gente tem percebido assim, que o NUP ficou muito mais conhecido. Sim. Né? Antes a gente falava do NUP e as pessoas ficavam, o que é NUP? Não sei, né? E hoje é o que? É matéria que tem que estudar? Mais um ano. Mas assim, hoje a gente percebe que as pessoas sabem o que é o NUP. E não só os estudantes, às vezes até tinha esse desconhecimento dos servidores também. Sim. Saber, né, os professores, por exemplo, chegou um estudante com deficiência, uma especificidade. Não sabia o que fazer. Hoje, né, uma boa parte, ele mesmo encaminha para o NUP, ou direciona, ou ele mesmo vai lá na sala. Então ficou muito mais conhecido, isso a gente percebeu bastante, que o NUP ficou muito mais, né, em exposição aí do que um tempo atrás, em que a gente ficava escondidinho ali, né, ninguém sabia o que era. E Raquel, entrando agora nesse assunto de universidade, a universidade está preparada para a inclusão, está preparada para o NUP? Como vocês sentem essa recepção no geral mesmo, professores, alunos e pessoas com deficiências também, né, que precisam desse serviço? Como você sente a universidade em relação a isso? Então, tem sempre pontos muito bons e tem sempre pontos a melhorar. Com certeza. Né? A UFRB, ela tem ficado conhecida como uma universidade inclusiva, né? A gente tem recebido muitos estudantes com deficiência todo semestre. Sim. E a gente, quando a gente pergunta, quando a gente conversa com os estudantes, muitos deles falam, porque as pessoas me indicaram. Tipo, lá na UFRB tem... Lá eu sei que eu tenho suporte. Exatamente. Né? A gente tem feito, né, esse discurso também, obviamente, em parcerias, às vezes quando a gente visita escolas de ensino médio. Sim. Olha, gente, vocês vão sair daqui, mas vocês vão para a universidade, vocês vão ter suporte lá também. Sim. Então, a universidade, eu acho que ela tem essa fama de universidade que é inclusiva e que luta pelos estudantes e tal. E a gente percebe também que a maioria, né, das pessoas, eu vou falar especificamente, por exemplo, dos professores, que é onde os estudantes estão, né, sala de aula. A maioria dos professores estão abertos, né? Quando a gente conversa, às vezes o professor vai lá no NUP meio desesperado, assim, fala, meu Deus, o que é que eu faço com o estudante? Vou adaptar como e tal. E isso mostra que ele está disposto, mesmo que ele não saiba exatamente o que fazer, mas ele está disposto a fazer. Sim. Então, a gente tem tido um diálogo muito bom e tem crescido também o interesse de, você pode fazer uma reunião com os professores para falar sobre estudantes com deficiência, você pode participar de uma formação para falar de como a gente atende estudante. Então, são esses pontos. Eu acho que a universidade está, eu não vou dizer preparada, no sentido de estar pronta, já está ok, já está... Não. Eu acho que a universidade, né, a comunidade está disposta a isso, né? A gente tem percebido essa disposição. A gente esbarra em algumas coisas, né? Como a gente sabe que ainda tem algumas barreiras, né? Tanto físicas, né? Metodológicas, porque muitos professores não tiveram essa formação de atender esse estudante, né? Pouquíssimas, assim, mas ainda a gente encontra algumas barreiras atitudinais de pessoas mais engessadas, que a gente procura desconstruir isso, inclusive com formação e diálogo, né? Então, até então, tem dado bons resultados também. Mas a gente também esbarra em outras questões, assim, de verba mesmo, né? De orçamento. A gente não consegue fazer permanência, inclusão, gente, acessibilidade, se a gente não tiver suportes para isso, né? Perfeito. Então, às vezes a gente esbarra nisso ainda, mas a gente procura mostrar que estamos dispostos. A gente está aqui, não é porque a gente não... Se tem algo que a gente está falhando ou não está fazendo, não é porque a gente está fechando os olhos para isso, né? A gente tem lutado por isso, de tornar a universidade muito mais inclusiva, muito mais acessível, né? Perfeito. Eu queria contar 2 casos, um positivo e um negativo que eu tive. O positivo é que no semestre passado a gente teve a contratação de um professor substituto, que ele foi estudante da UFRB e na turma dele tinha um aluno com deficiência. Eu achei super interessante que o que eu quero falar é sobre o impacto do NUP na vida das pessoas que estudam aqui na universidade. É que ele se assustou, lógico, de ter o primeiro aluno, né, com deficiência,
Mas ele falou que ele não tinha ficado tão surpreso porque ele conhecia o NUP de quando ele estudava e eu sei que existe uma pessoa com deficiência, eu sei que existem barreiras, eu sei que eu posso resolver de alguma forma. Então, falar desse impacto positivo do NUP e não sei como, depois eu puxar a sardinha pro meu lado, o concurso de TA, ele influencia dentro do NUP ou não, mas o fato de ter um lugar que fale de inclusão e que outras pessoas tenham acesso a isso, sejam atuantes ou não. Nesse caso, era um professor extremamente técnico, que não tinha noção nenhuma de inclusão, mas ele, quando eu estava na minha graduação, eu lembro de um negócio chamado NUP que resolvia esse problema. E que ele ele falou com outros alunos, perguntando quem tinha o contato do NUP, entrou em contato com o NUP e resolveu a questão dessa. Então, esse é um ponto muito positivo de iniciativa de professores, né? Que de fato não é fácil. Eu não sou professora, mas eu imagino o desafio de você chegar e não saber como, né, ensinar e ter esse acesso, né, tem uma barreira aqui entre você e a pessoa, mas que existem pessoas que estão dispostas a dar esse suporte. Então, esse ponto positivo em relação ao professor. E quando eu fui aluna apoiadora, eu era mais nova, então eu queria resolver tudo assim. Você não tá fazendo por quê? O que você não tá fazendo? Hoje eu fico pensando, nossa, garota, você exagerou. Mas sabe, exatamente. É tipo, nossa, mas inclusão não é direito, por que tá todo mundo fazendo? É tipo, você descobrindo como funciona a vida real, sabe? Então, eu tive uma experiência negativa de um professor que a gente reuniu, né, diversas vezes, eu, o professor e o aluno. E ele falou, nossa, sim, na próxima aula eu vou fazer diferente. Tudo diferente, vou adaptar. Prometia tudo. Eu prometia tudo, não entregava nada. E eu ficava assim, possessa. E aí a gente teve umas 2, 3 reuniões e simplesmente acontecia tudo igual. Isso não entrava na minha cabeça. Como a pessoa ela chega a conversar, a afirmar que vai fazer diferente. E aí isso acabou me chateando. E eu pensava, nossa, é assim que é a vida real, eu não gostei não. E às vezes os professores acham que tem que fazer uma coisa absurda. Eu vou ter que fazer outra avaliação. Outra aula. Às vezes você pode usar a mesma avaliação, mas que seja acessível para todo mundo. E que tem um aluno apoiador para dar esse suporte na adaptação. Então eu não sei se foi não sei também se foi a forma que eu comuniquei com o professor. E na época ele sentiu, nossa, não, vou fingir que nada está acontecendo aqui. E eu acho que também estava no meio da pandemia, estava um grupo mais distante, não tinha tanto acesso como é aqui. Não sei se eu me senti pouco amparada, sabe? Tipo, será que eu tenho que incomodar o NUP com isso que eu deveria resolver? Então acho que a lição que eu queria deixar é que hoje, com o NUP tão perto, compartilhem, né, as coisas que estão acontecendo, porque eles vão ter mais sabedoria para resolver as questões, não sei, chamar o professor, chamar o aluno, dar sugestões. Então, vão encontrar desafios, né, no meio do caminho, e professores que, de fato, eles estão apegados a uma metodologia que ele dá desde sempre. Tradicional e que precisa mudar. A gente precisa adaptar a universidade para a diversidade que ela atende hoje, né? Sim. Então, o conselho é fale com o NUP. Não vá lá, fique revoltado e fale um bocado de coisa. Não faça isso. O espaço acadêmico, a universidade, ela é um espaço de aprendizado não só para os estudantes, né? Sim. Porque é uma via dupla. O professor também precisa ser ensinado e aprender ali com certeza, porque numa sala de 60 pessoas é impossível que todas elas aprendam da mesma forma. Né? Então, de fato, esse aprendizado, essa flexibilidade do aluno e do professor, ela precisa acontecer. Então, dica máxima aqui, se está dando errado, fala com o NUP. Que eles vão ter estratégias para dar suporte nesse quesito. E, existem projetos futuros para fortalecer o NUP aqui no CETENS? Então, a gente tem se esforçado muito, né, como eu falei, de descentralizar mais ainda o NUP, né? E o nosso maior desejo, assim, que a gente tem pedido muito isso também, né, dialogado com a administração central e tal,
é de ter uma equipe mais multidisciplinar mesmo, Perfeito. né? Atualmente aqui no CETENS, em outros centros de ensino a gente nem tem ainda, né? Mas psicopedagoga, braillista, né? Pessoas assim que atuam diretamente, né? Com áreas específicas, né? Uhum. Acredito inclusive que aqui no CETENS, para o teu curso, né, de TA, Sim. É muito importante porque são pessoas que estão estudando para isso, né? Estudando essa área. Então é o que a gente tem buscado, assim, nosso sonho, sonho de consumo do NUP, estar, né, mais centralizado nos outros centros de ensino. Sim. E ter uma equipe forte e multidisciplinar para poder atender os estudantes. Perfeito. Raquel falou de braillista, gente. Inclusive, a entrevista do Lucas Reis, que foi o segundo engenheiro de tecnologia assistiva do Brasil, ele é braillista do NUP, e o Lucas é assim, o Lucas ele fundou o curso, ele fundou o NUP, porque ele foi o primeiro aluno apoiador. Não sei o que falta mais você ser. Já foi tudo. Ele vai abrir a universidade dele daqui a pouco. Ele gabaritou todas as funções possíveis na universidade. Exatamente. Então, ele foi aluno apoiador, eu segui os caminhos dele, né, que no caso foi ele que me apresentou o NUP, então eu dei seguimento ao trabalho que ele fez no NUP, e ele formou como engenheiro e retornou para o NUP como terceirizado, profissional. Como profissional. Só falta ser professor. Só falta ser professor. Acho que ele só falta abrir o edital, né? Porque abrir, com certeza, ele vai se inscrever. Então, toda a carreira que ele percorreu dentro da universidade, a experiência que ele teve dentro do NUP na universidade, com certeza contribuiu para essa conexão dele ser contratado como um profissional dentro do NUP, sim, correto? Com certeza, com certeza. Nossa, e eu fico pensando, por que o NUP, eu não sei como funciona em termos administrativos, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Por que o NUP não tem estagiário? Então, a gente também queria. Um desejo em comum, então, né? A gente também queria, inclusive já dialoguei até com a minha chefia, assim, a gente não tem como, a gente pode conseguir um estágio e tal. Inclusive a gente tinha até conversado, né? Na nossa turma, isso, de pegar estagiários, talvez até do curso de TA, né? Exatamente. Auxiliaria bastante, então, né? Vamos trabalhar isso. Aí nós já vamos fortalecer aqui, registrado, entendeu? Que é um desejo do nosso coração. Porque imagina só, hoje se fala muito de que não tem mercado de trabalho para o engenheiro de tecnologia assistiva, e ele pode ter uma porta de entrada dentro da própria universidade. Olha, eu sei que eu formei e o NUP ela tem uma equipe interdisciplinar e que eu posso atuar em alguma frente lá. Já é uma segurança um pouco maior, não é tão assim, nossa, eu preciso descobrir o meu caminho e preciso desbravar. Eu acho que hoje ainda o mercado está muito distante, entre aspas, né? Precisa explorar muito para você encontrar uma vaga específica. Mas tem uma garantia que, olha, eu sei que eu não preciso de cara mudar de cidade para poder criar minha carreira, e aqui pertinho eu consigo ter uma experiência profissional que atua diretamente com a pessoa com deficiência, com o processo de adaptação, que é tudo que a gente aprende no curso. Sim. Então, deixamos aqui registrado o desejo do coração. Podem cobrar a Raquel, viu? Falar, se encontrar a Raquel no meio do caminho, cadê o nosso estágio, Raquel? Espero que chegue ao ponto da gente conseguir essa conquista, porque de fato vai ser um divisor para os estudantes de TA. Certo? E uma pergunta mais de contrapartida: como nós, estudantes e a comunidade da UFRB pode contribuir mais com o NUP? Então, a gente solicita mais visibilidade ainda, né? Então, estar atento, ter um olhar sensível para as pessoas com deficiência. Sim. Né? Mesmo que você não seja essa pessoa com deficiência ou que você não seja um estudante apoiador, né? Qualquer pessoa pode apoiar, né? Esse público, ou uma causa, né? Ou garantia de direitos, né? Até uma informação muda tudo, né? Então,
assim, às vezes, como a gente já citou, o próprio estudante com deficiência fica com receio de, às vezes, procurar apoio, né? Sim. E aí um colega, né, falando especificamente dos estudantes aqui, de outros estudantes, o colega que está mais próximo, né, de incentivar isso, de mostrar que é um direito dele, que ele pode procurar um núcleo, né, disseminar, né, essa informação. Obviamente, estar dispostos aí a se inscreverem nos editais, né, de estudante apoiador, de estar mais próximo, né, e ter essa vivência, essa experiência, que com certeza vai ser muito rica. Quando a gente fala, né, dos servidores, né, Sim. Tanto servidores técnicos como docentes, servidores técnicos têm uma atuação de atendimento mesmo, Sim. né? Então, são pessoas que precisam, às vezes, você ter até mais paciência, né? Para explicar, né? Para conversar, para falar de novo, para explicar de novo, né? A gente tem, uma infinidade de pessoas em necessidades, né? Então, ter esse olhar também empático e sensível, e a gente aqui não, como eu, né, digo e repito, a gente não está fazendo nenhum favor em atender estudante com deficiência. Perfeito. Né? A gente está garantindo o direito, ele tem todo o direito de ter acesso à informação, né, na língua dele, né, com a especificidade que ele tem, da forma como ele aprende, né? E os professores que estão ali todos os dias na sala de aula, eles precisam muito mais dessa disponibilidade, dessa disposição em adaptar a sua metodologia para que todos os estudantes deles ali consigam aprender, né? Perfeito. Que é para isso que eles estão aqui. Então, ter essa disposição de adaptações metodológicas, de formação, né? Porque às vezes a gente sente assim, e estou falando no geral, né? As pessoas falam, mas a gente não fez isso porque a gente não sabia como fazer. Sim. A gente não faz isso porque ninguém falou pra gente que era pra ser desse jeito. Mas aí, quando tem formação, essas pessoas estão lá? Não estão. Não estão. Então, participem ativamente de eventos, de cursos, de discussões sobre inclusão e acessibilidade, né? Perfeito. Que com certeza as coisas melhoram muito, né? Perfeito. E aí, já caminhando para o final, eu queria começar a puxar minha sardinha aqui, né? Qual a importância do curso de TA, acho que em específico para o núcleo, principalmente, e para a sociedade? Como ela pode contribuir com um mundo mais inclusivo, Kel? O que você acha? Então, eu acho que, inclusive, é uma área, assim, que até precisaria ser mais valorizada, né? Porque quando a gente pensa em engenharia, as pessoas pensam em todas as engenharias primeiro, né? Mas essa área de tecnologia assistiva é uma área que é promissora, né? Tem muita possibilidade e necessidade de crescer no futuro, então a gente precisa de profissionais nessa área. Para os núcleos de acessibilidade no geral, seria muito importante ter cada núcleo de acessibilidade ter um engenheiro de TA ali, entendeu? Para dar suporte. E, assim, tanto é que aqui, né, no CETES, eu particularmente vou dizer isso, né? Não sei se, enfim, mas você sente uma diferença no centro de ter um curso de TA aqui, né? Licença, tá? A visão do centro para questões de acessibilidade, né? Equipamentos, as pessoas, parece que muda o olhar da comunidade, no geral. E eu acho que em grande parte é por causa do curso de TA aqui. Porque são professores que estão nessa área, que estão nessa causa, que, estão aqui presentes, então já tem esse olhar. E os estudantes que estão aprendendo sobre isso, eles também começam a difundir, né? Então eu acho que contribui, né? A energia. Você percebe que a comunidade tem um olhar diferente para isso, né? Nossa, Raquel, um ponto aqui, eu estava observando você falando, você mexendo, né? A professora de Libras. Como fazer uma pergunta aqui que está bem fora do script? Você, assim, em algum momento você falando, você começou a interpretar? Ou automaticamente você desliga o intérprete? Então, às vezes dá um tchan na cabeça. E assim, engraçado, já aconteceu de eu esquecer a palavra em português, o sinal. Não é esse sinal aqui, gente. Qual a palavra em português?
Acontece. Nossa, ó, gente, eu fiz Libras com a professora Sátila no meio da pandemia. E aí eu tava super ansiosa pra pegar Libras. Eu falei, nossa, você vai me comunicar aqui. Eu falei, nossa, eu tenho que pegar na pandemia, mas beleza. E na época eu morava com a minha irmã tinha uns 5, 6 anos de idade, e ela assistia as aulas junto comigo. Até hoje ela sabe fazer o nome dela em Libras. Nossa. Ela aprendeu assim, marcou a vida dela. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, por conta de uma aula no computador ali, a minha irmã ela sabe que existe deficiência auditiva, que existe Libras, e que na idade dela não fazia ideia nem o que é isso. Foi o que a professora Nelma, né, a gente estava na reunião ontem, ela comentou isso, ela falou, gente, pessoas, né, de gerações mais antigas, pessoas da nossa idade, da minha idade, ela citou, né, as pessoas não conheciam o que era. Hoje em dia, tem até algumas escolas que já dão, né, já pincelaram, né? Já recebi alguns convites, assim, de ir para escola de primário mesmo, as crianças de 5, 6 anos para falar, ensinar alfabeto em Libras, bom dia, boa tarde, assim, o básico. Sim. Isso uns anos atrás, né? Aí você consegue imaginar que com tudo que a gente conversou aqui em relação a uma universidade diversa, sobre inclusão, que a gente está lidando com a geração de agora, que tem esse histórico, que não teve acesso. Agora imagine a próxima geração que teve acesso e vai poder lutar com muito mais garra sobre essa pauta. E aí a gente vê a importância de temas como inclusão e acessibilidade começarem desde cedo. Não é depois que a pessoa entra na universidade que ela descobriu que é inclusão. Ou que tem direito. Ou que tem direito, né? Perfeito. Então começa de lá, inclusive com as crianças que não têm deficiência, mas que estão interagindo com colegas que têm deficiência. Sim. É outra cabeça, ela vai se tornar um ser humano mais diferente, empático, com certeza. Perfeito. E que não vai ser mais assim, nossa, tem uma pessoa com deficiência do meu lado, que as pessoas acham assim... Tem que agir de outra forma, chega em gesto, assim, tem que agir como ela está aqui. Não, e né, se isso for desde criança normalizado, é só mais um colega que aprende diferente, um colega que é diferente e que tudo bem. Excelente colocação, Kel. E, nossa, parando para pensar, de fato, a geração que ela tiver acesso a esse conhecimento desde cedo, quando ela chega na universidade, ela não vai tomar um susto. Então a gente vai ter uma sociedade, né, no caso aqui uma instituição, que tem alunos conscientes, né, da inclusão, do direito, e professores mais flexíveis, porque vai ter fixado na cabeça que aquilo de fato é importante e que a inclusão, eu gosto muito de puxar sobre o desenho universal, é que ela não vai garantir só o direito para ela, ou só uma melhoria para a vida daquela pessoa, ela garante a melhoria para todos que estão na sala, quando o aprendizado ele se preocupa com tudo, né? Com todas as pessoas. E aí, Kel, para todas as pessoas que assistiram aqui, chegaram, ficaram empolgados com o NUP, tem edital aberto, não tem, abre quantas vezes no ano, como funciona? Então, a gente ainda não está com o edital aberto, estamos aí em comunicação, porque nesse início de semestre a gente costuma acolher a demanda para ver, né, como estabilizar, isso, quanto a gente vai precisar, em que áreas a gente vai, né, que cursos a gente vai precisar, enfim, quantos, né, mas a gente sempre divulga, né, os editais na página principal do UFRB, na página do NUP, então podem ficar atentos, né. Tem também a opção de você se tornar estudante apoiador voluntário, que a gente não comentou aqui, mas assim, quer ter uma experiência, começar ali, ver como é que é e tal. Com menos horas, Isso, a carga horária é menor, então assim, aí nem precisa de edital, quem quer se tornar estudante apoiador voluntário a qualquer momento pode entrar em contato. Não sabia dessa informação, importante. E aí depois a gente, com o edital, geralmente quando a gente abre as bolsas e tal, que aí depende de outras comunicações administrativas pra gente saber, né, quantitativo e tudo mais, a gente seleciona. Às vezes a gente faz até mais de uma vez no ano, a depender da demanda. Entendi. Né? Mas geralmente assim pelo menos uma vez no ano, né, a gente lança. Perfeito. Então eu vou deixar aqui embaixo o site que Kel falou, da UFRB, do NUP, e o NUP tem Instagram, não tem?
Tem também, mas assim, a gente acaba não atualizando. Então vamos focar no site. O site a gente acaba, tem muita informação no site, a gente está sempre atualizado, com dados, com tudo, então acompanhe o site. Melhor, perfeito. Então, Kel, para finalizar, tem mais 2 perguntas. Essa aqui, você tem algo que a gente não perpassou aqui que você quer trazer de informação? Ou podemos seguir para o final? Que essa, por exemplo, que você falou do voluntariado, é super importante, eu não lembrei agora. Também, mas eu acho, não me vem a cabeça mais... Não podem colocar os comentários e falar, Raquel, grava um vídeo aí, amiga. Exatamente. Então podem ficar à vontade se tiverem dúvidas em relação ao processo, em relação a como ser aluno apoiador. Tem um vídeo aqui no canal contando como foi a minha experiência de ser aluna apoiadora, que ela vai estar disponível a partir do próximo mês, mas eu vou deixar o link aqui disponível na nossa descrição. E aí, agora oficialmente finalizando, que é qual conselho você dá para os alunos que estão chegando agora na universidade? Então, aproveitem, né, a universidade, vivam a universidade, né? Eu sempre costumo falar isso, vocês vão perceber que a universidade não é só você chegar, assistir a aula e ir embora, né? Você precisa viver a universidade, porque a sensação de permanência, de permanecer, de, né, se sentir parte... De razões para ficar. Razões para ficar, é você se sentir pertencente a este lugar, né? E sentir que esse lugar é seu também. Perfeito. Né? Que esse lugar é de vocês, é feito para vocês, é pensado para vocês. Tudo que a gente faz é em prol dos estudantes. Sem estudante não tem universidade. Não tem professor, não tem técnico, não tem nada, né? Então, tudo que a gente faz aqui é pensando em vocês, né? Para aqueles que, né, pessoas que têm deficiência, mais ainda, sintam que esse lugar é de vocês, porque às vezes é muito comum eles sentirem que os espaços não são para eles. Não foi feito para eles, não foram pensados para eles. Então, esse espaço também são dos estudantes com deficiência, dos estudantes com necessidades educacionais específicas. É todo o direito de vocês estarem estudando com as condições de acessibilidade e inclusão que vocês precisam ter. Então, lutem por isso e busquem por isso. E para aqueles que não têm deficiência, também ter esse olhar de se envolver, né? E se envolver nessa temática também, que com certeza, principalmente, né, direcionando aí para os estudantes de TA, vai ser imprescindível para a profissão de vocês, né? Sim. Então, independente, na verdade, todas as profissões deveriam ter esse olhar, porque faz diferença. Com certeza. Mas, né, estamos falando aqui de estudantes de TA, muito mais, né? Muito mais. Perfeito. Então, queria agradecer, gente, a Raquel. Estou aqui ocupando o horário dela de trabalho para poder trazer informações que, quando eu cheguei, eu tinha muitas dúvidas e, de fato, como eu comentei em diversos lugares, quero reforçar a importância da gente ter um NUP aqui no CETENS, que fez uma diferença imensa. Então, as informações elas ficavam mais perdidas e eu falei, Kel, e aí, pra gente gravar um vídeo, trazendo todas as informações, para que as pessoas que chegam e as pessoas que eu tenho acesso tenham ali, olha, eu sei que eu consultando ali, eu consigo ter um caminho de para onde seguir. Então, obrigada por trazer tantas informações valiosas, dedicar o seu tempo. E é isso. Foi um prazer, gente. Muito obrigada pelo convite, foi ótimo, né? Gostei bastante e estamos à disposição. Obrigada, um beijo, tchau.